Irmãos, vamos falar do Espírito Santo. Eu tenho uma relação muito particular com o Espírito Santo. Ao longo da minha vida, eu cresci entendendo o Espírito Santo bem diferente de como eu entendo hoje. Como eu te disse, meu pai, professor de instituto em Campinas, junto com Bernard Johnson, e nós entendíamos o seguinte: o Espírito Santo é Deus, mas não se adora o Espírito Santo. Estávamos pregando não tem muito tempo em uma igreja, e o pastor chegou para mim e para o meu filho, reconhecendo que ele tinha uma relação falha com o Espírito Santo. Você quer ver só? Quantos aqui nessa noite, em últimos meses ou um pouco antes, não sei aqui, porque aqui tem habitualmente, anualmente, uma conferência sobre o Espírito Santo, mas quem se pegou, ou nunca esqueceu disso, se pegou adorando o Espírito Santo? Adorando. Eu suspeitava. Mas você nem pensou nisso. O que vem na sua cabeça agora nem pensei nisso. Que tipo de adoração é essa, pastor? Que tipo de culto é esse que devemos prestar ao Espírito Santo? Para você entender a guisa de introdução, vou pedir aos irmãos da mídia, os midianitas estão lá atrás, lá. Queridos, pessoal, se for muito rápido vai ganhar um livro. Olha o pessoal correndo lá para trabalhar na mídia hoje. Eu quero que você entenda o seguinte: para nós entendermos a nossa relação com o Espírito Santo, e a guisa de introdução, eu vou passar aqui rápido, vai ser rápido, mas uma parte chata da mensagem, que é a parte técnica. Mas é necessário. Eu não posso falar sem o Espírito Santo, sem pelo menos entrar um pouquinho na teologia dele. É ridículo. Mas existem 3 linhas teológicas hoje que entendem o Espírito Santo. A primeira linha teológica que existe no mundo é a teologia católica. A segunda teologia que tem no mundo é a tradicional, a convencional, que lá no Brasil hoje é conhecido como reformada. Então lá vem dos luteranos, vem dos anabatistas e dos presbiterianos. Os tradicionais, eles têm a sua herança em Calvino, em Knox, em Fox e tantos outros, em Lutero. Vem deles isso. E temos a teologia pentecostal, ou mais conhecida dentro das salas de aula como teologia continuista. Por que o termo continuista? Porque é um grupo de irmãos que acredita que o mover do Espírito, os dons do Espírito, os milagres, os dons espirituais continuam até a volta de Jesus. E aí nós levamos esse apelido de continuista. Ou você pode também chamar de pentecostal. O problema do pentecostal é que ele leva esse título a partir de 1906, chamado novamente de Azusa. Mas isso não é honesto, porque o pentecostalismo não nasceu na Rua Azusa, ele nasceu em Atos 2. Mas mataram o pentecostalismo no terceiro. Enquanto, não, voltou, mas vai acabar, pastor, está bem vermelhinho aqui, deixa aqui, ele está trazendo ali a bateria. Aleluia. Eu fui pregar na igreja do pastor Silas, e lá todo mundo usa tatuagem. Falei, pastor, todo mundo aqui pode usar tatuagem na sua igreja? Falei, olha, eu vou vir para cá, porque na minha igreja não pode não. Ele olhou para mim, você está nessa ainda? Eu falei, não, isso é brincadeira. Então presta atenção, nós somos em tese teologia pentecostal. Pentecostal continuista. E para nós compreendermos um pouco como a Igreja Católica crê ser o Espírito Santo. Como é que a Igreja Católica acredita no Espírito Santo? Então
vamos lá. A teologia católica ela é muito interessante, porque ela não tem só uma fonte de autoridade. Para você entender como funciona a mente de um padre ou de um teólogo católico, você tem que entender isso. Por exemplo, para nós só temos uma fonte de autoridade, que é a Bíblia. É a chamada sola escritura, não é verdade? Para a Igreja Católica, eles possuem 3 fontes de autoridade. Então não resolve você chegar e falar para um católico: quero ver texto, dá a Bíblia aí, prova. Bíblia, texto. Então ele não é culturalmente treinado para esse negócio, prova na Bíblia. Por causa das 3 fontes de autoridade. Então a primeira fonte de autoridade na Igreja Católica é Papa ex cátedra. O que é o Papa ex cátedra? Subentende que o Papa é o herdeiro de Pedro. Então, quando ele se assenta no trono de Pedro, ele está debaixo da autoridade de Pedro, até mesmo de tecer doutrinas, ou criar novas doutrinas. O Papa tem a autoridade de desenvolver uma doutrina sem ter que provar nada para ninguém. Basta ele dizer que foi o Espírito Santo que deu. Foi assentado numa cadeira, isso é ex cátedra, que o Papa Pio determinou que Maria morreu, o Espírito Santo a ressuscitou e ela ascendeu ao céu igual a Jesus. Foi também assentado numa ex-cátedra que o Papa determinou a seguinte teologia, presta atenção: Jesus é Deus encarnado, Maria é o Espírito Santo encarnado. Assim como Jesus é o verbo que se fez carne, Maria é o Espírito Santo que se fez carne. Maria é o Espírito Santo em carne. Jesus é Deus em carne. E isso é tão verdade que eles dão a Maria alguns atributos que é do Espírito Santo, como interceder por nós, como sentir compaixão, como chorar, como amizade, companheirismo, como nos ouvir, interceder. E é dado a Maria. Não estou aqui para dizer o que é certo e errado, apenas mostrar, né? Dito isso, para eles também, a pessoa do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo é Deus. Ele é autoexistente, isso é, ele não foi criado. Ele é autogerado, ele é existente de si mesmo. Para eles, o Espírito Santo é co-Deus. Ele não é menos e nem mais. Ele é Deus igual. Essa é a teologia católica. A teologia tradicional. Quem são os tradicionais? São aqueles que não creem mais nos dons de poder registrados por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14. Eles não creem na funcionalidade dos dons espirituais e nem nos dons de profecia, de visão e de revelação. Eles acreditam que esses dons cessaram, por isso eles recebem o título de cessacionistas. Não é sensacionalistas, é cessacionista, ou seja, cremos que os dons cessaram. É uma cessação de dons. E eles acreditam que isso aconteceu a partir de 335, com um monge, 2 monges na realidade, mas um monge chamado Agostinho desenvolveu o cânon bíblico. E no dia que ele desenvolve o cânon do Novo Testamento, ou seja, de 27 livros, juntando com os 39, desse dia em diante, ele desenvolve uma teologia também a pedido da Igreja Católica. Ele era um monge africano, chamado cessacionismo. E Agostinho diz: agora nós temos a Bíblia, isso é perfeito. E aquilo que é imperfeito, isso é dons e profecias, etc., vai se desfazer. Então, para essa doutrina do cessacionismo, que tem aí presbiterianos, alguns batistas, luteranos e menonitas, e igrejas tradicionais, essa teologia ela vem de Agostinho. Agostinho disse que agora que tem a Bíblia, fez o cânon, não existe mais dons espirituais, só tendo um dom. Ou seja, para eles, profecia é a palavra, profeta é o pregador, batismo com o Espírito Santo é a conversão. Essa é a teologia tradicional. Todos os tradicionais acreditam nisso até hoje. Falar em línguas, então, para uns falam que é loucura, outros falam que é demônio.
Os pentecostais, presta atenção. Eu encontrei um amigo meu um tempo atrás no aeroporto e ele foi meu professor de assistir tudo dele, receber tudo dele, ter aula com ele. E eu encontrei ele no aeroporto e ele, muito brincalhão, já chegou assim e falou: ô Hernani, estou sabendo que você está pregando que batismo de fogo é batismo com o Espírito Santo. Falei: é. Oxe, você ficou doido? Falei: não é não? Claro que não. O batismo de fogo que tem registrado ali é o fogo do inferno. Então está todo mundo lascado. Porque João disse: vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Não é com fogo ou com o Espírito Santo. O mesmo que recebe o Espírito Santo, recebe o... Está lá. É com fogo e com o Espírito Santo. Não é com fogo ou com o Espírito Santo. Aí ele mudou de assunto. Qual é uma diferença de uma teologia tradicional para uma teologia pentecostal? Em suma, é a honestidade teológica. Funciona assim: a teologia deles não é incorreta, é incompleta. Não tem como você dizer que um tradicional está pregando coisa incorreta, mas estão deixando coisa para trás. É assim que você absorve o tema. Aí ele olhou para mim e falou: outra coisa, você está levando o povo a adorar Jesus. Peguei um livro seu, eu tenho um livro que se chama Ensine seus filhos a amar e a receber o Espírito Santo. E ele disse assim: você está ensinando o povo a amar o Espírito Santo, a adorar o Espírito Santo, a fazer culto para o Espírito Santo, culto de busca do Espírito Santo, culto de batismo do Espírito Santo. Onde é que está isso na Bíblia? Ele falou: está escrito em Atos 2, que eles vieram desde as 3 da manhã orando e buscando o Espírito Santo. Quando deu 9 horas, o Espírito Santo desceu. Eles estavam fazendo o que lá? Diz a Bíblia: buscando ao Senhor. Não, mas Hernani está falando ao Senhor, não ao Espírito Santo. Ah, não, para. Está dizendo que 9 horas eles recebem quem? Mas estava buscando o outro? Se 9 horas eles recebem o Espírito Santo, porque estava buscando o Espírito Santo. Não, Hernani, não se pode adorar o Espírito Santo. Agora olha que coisa louca. Como que eu não adoro um Deus que é Deus? Se não pode adorar o Espírito Santo, não deve ser considerado como Deus. Aí eu perguntei: por qual motivo? Você vai se lembrar que Jesus, quando falou do Espírito Santo, disse: quando ele vier, não falará de si mesmo, mas falará de mim. Eu falei: mais um texto. Não precisa, é só esse. Eu falei: em nenhum momento aí diz que eu não posso adorar o Espírito Santo. Não, mas Hernani, está na cara. Eu falei: de quem? Está na cara de quem? Na minha não. Então você está me dizendo que não se pode adorar o Espírito Santo, porque de acordo com a sua fala, o Espírito Santo veio para levar o crente a adorar Jesus. É isso? É isso, igreja? É. Está certo? Tá. Mas é incorreto? Não, está incompleto. Segundo eles, o Espírito Santo veio para levar a igreja a amar Jesus, levar a igreja a adorar Jesus, levar a igreja a cultuar Jesus, e que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama Jesus. Está tudo certo. Mas o que está faltando nisso aí? Falei: tá, isso está certo, mas tem coisa faltando. Filipenses capítulo 2, no versículo 6, nos ensina o seguinte, presta atenção, olha para mim. Se não se pode adorar o Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo é levar a igreja a adorar Jesus, não se pode adorar Jesus também. Ele: ô louco, agora eu vi. Por quê? Porque Jesus, quando foi falar do Pai, disse: não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Não vim para falar de mim, mas do Pai. Não vim revelar meu nome, mas revelar o nome do Pai. Em João 17, Jesus chega a dizer: Pai, revelei teu nome a todos quantos me destes. Jesus afirma que o ministério dele foi fazer o Pai conhecido. E ele recebe adoração. Ele chega em Gadara, em Marcos capítulo 5, que os demônios correm e o adoram. Ele afirma ser Deus. Ele aceita a adoração dos anjos no deserto. Ele aceita a adoração dos demônios em Gadara. Ele aceita a adoração de Timóteo. Quando Timóteo... Sai daqui, Timóteo. Não é você agora, não. Ele aceita a adoração dos discípulos. Ele aceita a adoração de todos eles.
Então os discípulos disseram: Rei meu e Deus meu. Na verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada apresenta um Cristo Deus e um Cristo adorado pelos seus. Ele afirma ser Deus com as suas próprias palavras. Mas olha o que a Bíblia fala em Filipenses 2, versículo 6. A Bíblia afirma: ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Percebeu? Entendeu? Deus decidiu que toda adoração a Cristo é para a glória dele. Deus decidiu que toda adoração ao Espírito Santo é para a glória dele. Toda adoração na divindade, e você tem que imaginar que quando a gente usa o termo divindade, não está falando de um. A divindade pertence a Pai, Filho e Espírito Santo, não a Pai apenas, não a Filho apenas, e não a Espírito Santo apenas. A divindade é uma divindade em 3 personalidades. Então não tem como você adorar o Espírito Santo sem adorar a Deus. Não tem como você adorar a Cristo sem adorar a Deus. Não tem como adorar o Pai sem adorar a Deus. É Espírito do Senhor, é Espírito de Deus, é Espírito Santo e é Espírito de Cristo. E tem mais: Espírito dos profetas, Espírito dos reis, Espírito das Escrituras, e tem mais: Espírito da graça e dos dons. Eu vou começar com você aqui 2 textos. Em Efésios capítulo 4, no versículo 6, pode projetar para mim Efésios 4 e 6. Queria até pedir aos irmãos que quando eu falasse um texto, nem que venha com delay, mas coloque o texto, né? Que a gente vê com delay, é importante. Efésios 4 e 6, deixa-me te explicar uma coisa aqui dentro do texto. Esse texto mencionado pelo apóstolo Paulo é uma pregação sobre divindade na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha 300 mil habitantes e um panteão de vários deuses gregos, sendo o maior deles a deusa Diana, junto com Apolo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso para evangelizar. E ele encontra ali um panteão de dezenas e dezenas de deuses. E no meio tem um ali que não tem imagem e tem uma escrita desse jeito: ao Deus desconhecido. Paulo pega aquela deixa porque os gregos queriam falar do Deus dos judeus, mas não sabia quem era. Mas Paulo pega aquela deixa e a mensagem de Paulo aos Efésios é sobre divindade. Por quê? Você deve se lembrar que em Atos no capítulo 19, o Espírito Santo desce em Éfeso através de Paulo. Esse é considerado o maior avivamento da Bíblia. O avivamento é tão grande, irmãos, mas tão grande. A Bíblia Sagrada afirma que Paulo arrancava pedaços da sua roupa e levava para os enfermos eram curados. O avivamento foi tão grande em Éfeso que 90% da cidade se converte, de 300 mil pessoas. O pastor disse que toda a grande Lisboa tem quase 2 milhões. Isso há 2.000 anos na frente de Éfeso. Então 300 mil pessoas. Na época de Paulo é gente pra chuchu. Pra te ter uma ideia, na época de Wesley, Londres tinha 300 mil habitantes. Do tamanho de Éfeso há 2.000 anos atrás. Paulo ganha 90% da cidade. A cidade começou a ter, isso está escrito, você leia lá em Atos 19, a cidade começou a ter esparramado pela cidade, gente levantando fogueiras enormes, queimando livros de bruxaria e cultos de deuses. A coisa foi tão séria que o pessoal, por si só, começou a derrubar os deuses de Diana, o que gera uma perseguição muito grande contra Paulo. Mas o estrago já tinha sido feito. Qual foi
a mensagem de Paulo para ganhar os efésios e fazer com que o Espírito Santo viesse em Éfeso. A mensagem, desde o capítulo 4, desde o verso 1, no versículo 4 ele diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, pelo qual também fomos chamados. No verso 6, ele vai falar o que é Deus. Ele diz assim, um só Deus e Pai de todos. Quantos? E o panteão? E o panteão? E Deus? E o panteão? Agora o homem é louco. Ele não está batendo a cachola. Ele está dentro da Grécia, dizendo que não tem outros deuses. Por isso que apanhava. Os pregadores hoje amam demais a sua cabeça. Paulo não amava a sua. E olha a mensagem de Paulo. Um só Deus e Pai de todos. Quantos? E ele diz assim, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos lá. Sobre todos, por todos e em todos. É muito fácil identificar a divindade aqui. Deus sobre todos, Pai. Esse texto é sobre divindade. Deus por todos, morreu por todos, curou a todos, esteve por todos. Quem foi? Jesus. Deus em todos. Agora, olha que interessante o texto. Deus sobre todos. Interpessoal. Deus por todos. Interpessoal. Deus em todos. Pessoal. Quem tem a missão de ser pessoal aqui? Mas isso é interessante. Jesus afirmou isso. Ele disse, quando eu for, Ele virá. E é para o bem de vocês que eu vá. Eu vou dar uma de texto crítico aqui agora, interpretar a minha versão da Bíblia. Jesus está afirmando, quando eu for, o Espírito Santo passa a ser sua prioridade. Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo é a prioridade de cada crente. Será que tem sido a nossa? Irmãos, às vezes, eu estou no meu tempo de oração e não sai nenhuma palavra. E mesmo não saindo nada da sua boca, não significa que você não está orando. Davi nos ensina um negócio, eu tenho um outro livro meu chamado O Quietismo. Davi praticava um negócio em oração chamado quietismo. O que é o quietismo? Ficar calado. Mas não é inútil, não é parado e com a mente inapta, não. Calado. Ouvindo a Deus. Isso é muito interessante porque a maioria de nós não entendemos que a missão do Espírito Santo é ser um Deus pessoal. E Deus Pai, Deus soberano, decidiu que o Deus pessoal seria o Espírito Santo. É a missão dele. Todos os textos bíblicos do Espírito Santo mostram que o papel de ser pessoal é dele. Quer ver? Segundo o texto, os irmãos projetam para mim, segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, como ele vai pegar uma versão de Ferreira de Almeida, versículo 14. Se fosse um texto crítico, seria 13, porque teria um versículo a menos. No versículo 14, irmão, eu estou olhando aqui de cima, estou quase tendo uma ideia como essa reunião vai terminar aqui hoje. Aleluia. Segunda de Paulo aos Coríntios 13, versículo 14, aqui, irmãos, é a famosa bênção apostólica.
E a bênção apostólica, ela começa assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Agora olha, presta atenção. Por favor, pode deixar o texto aí. A graça, o amor e a comunhão. Quando você olha para esse texto, você identifica o ministério de cada um. Está ali, ó. Qual é o ministério do Pai? Qual é o ministério do Filho? Eu quero ouvir mais alto, vamos participar. Qual é o ministério do Pai? Qual é o ministério do Filho? E qual é o ministério do Espírito? Preste muita atenção. Qual aqui tem a responsabilidade de ter amizade? Companheirismo, parceria, intimidade. Quem aqui toca no crente? Quem aqui mora no crente? Aí você percebe exatamente o que Jesus falou para a samaritana. Ah, porque uns adoram no monte, outros adoram no prédio. Jesus disse, mas o adorador... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que esse texto está afirmando? Que se você não tem uma boa relação com o Espírito Santo, você não tem relacionamento com Deus. Pois o seu relacionamento com Deus passa pela sua relação com o Espírito Santo. Sem relacionamento com o Espírito Santo, você fica vazio como qualquer um adorando Diana. Adoração aos panteões é seca. Adoração sem o Espírito Santo é também seca. Não chora, não tem amor, não tem... Porque quando você chega num momento de oração quebrantado, você vai querer voltar outro dia. Sabe por que você não volta? Porque você dobrou o joelho ali, não sentiu nada, nem sabe se a oração subiu, nem se desceu. Porque falta o quê? Intimidade. Eu vou te falar, se eu não te conheço, e a gente começar a conversar, nós vamos ter um assunto aí no máximo de 5 minutos ou um pouco mais, porque nós não nos conhecemos, e nós não temos assunto. Quando alguém chega diante de Deus, com alguns minutinhos de oração e se levanta e vai embora, é isso que eu penso. Não se conhecem, não tem assunto. É impossível estar com o Espírito Santo. Você imagina, o nome dele é o Espírito Santo. Por que o? Porque o? Deixa-me te explicar. Toda pessoa que é falada na Bíblia, ela tem 3 regrinhas básicas do nosso português. Ela precisa ter um pronome pessoal. Ela precisa ter um artigo definido. E ela precisa ter um sufixo. Se é mulher, é sufixo feminino. Sufixo não significa sexo. Por exemplo, tem baleia e não tem o baleia. Tem baleia. O sufixo é feminino. Por exemplo, o Espírito Santo é sufixo masculino. Não quer dizer que ele é homem ou mulher. Mas o sufixo é masculino. Toda vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, ela mostra que ele é uma pessoa. Gênesis 1, versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diz a Bíblia, Jesus batiza e o Espírito Santo desce. Então é uma pessoa. Tem ali o pronome pessoal, artigo definido, sufixo masculino. Então presta atenção. O nome dele na Bíblia é o Espírito Santo, não é Espírito Santo. Porque nós temos um artigo ali, que é Ra, do hebraico. E Ra é o. Como você vai falar de Jesus, é Yeshua Ra. É Jesus o Messias. Quando você vai falar do Espírito Santo, é Ruad Ra Kodesh, o Espírito Santo. Por que o? Porque quando você vai ouvir sobre o Espírito Santo, apesar dele ser santo, não é por isso que ele tem esse nome.
ele é chamado de Espírito Santo. Você veja, ele é Espírito de Deus, ele é Espírito do Senhor, ele é Espírito de Cristo. Mas quando fala dele ligando a igreja, é Espírito Santo. Esse título é dado quando ele está com ligação com a igreja. Por quê? O Espírito Santo não é por causa da sua santidade, não é atributo de sua santidade, é um atributo de nossa necessidade. Ele se chama o Espírito Santo porque é missão dele em nos santificar. Então ele é chamado o Espírito Santo porque ele está nos santificando. É tremendo. Aí escuta, quando você olha para Jesus, e olha para o Espírito Santo, você percebe que Jesus deve ser entendido de forma diferente do Espírito Santo. Por exemplo, toda vez que a Bíblia fala de Jesus, ela fala de uma forma macro, gigantesca. Se fosse falar em inglês, seria amazing, grande, poderoso, estupendo. Em Efésios 1:10 diz de congregar em volta de Jesus todas as coisas no céu e na terra. Jesus é amazing. Mas toda vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, não é amazing. Se fosse no inglês, usaríamos a palavra precious. Você lembra que em inglês amaze é coisa muito grande, precious é uma coisa bem pequenininha. Não que o Espírito Santo é pequeno, é que ele é raro. Por isso que a palavra dado na Bíblia é precioso Espírito Santo. A maneira mais singela de um adorador adorar o Espírito Santo é meu precioso. Vocês lembram disso? My precious. E a moral do anel é justamente essa. Eu já fui, uma vez fiquei 12 horas assistindo os 3 filmes, eu e meu filho. Quando eu terminei o último, eu ouvi uma palavra do meu quartinho de oração. Falei, gente, 12 horas assistindo um filme desse, tá uma coisa na minha cabeça. E a palavra dizia assim, precious. A hora que eu entrei, eu ouvi, sou eu o precioso. O seu precioso. E a Bíblia diz que você tem que guardar esse precioso, esse penhor, essa joia, escondê-la. Está falando que você tem que preservar e esconder o seu relacionamento com Ele. Irmãos, deixe-me te falar uma coisa grave, presta atenção. Jesus é a revelação de Deus para o não salvo, para o não crente, para o mundo. Quando a Bíblia fala de Jesus, diz que ele veio para as ovelhas perdidas. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, ele veio para os desobedientes, ele veio para o mundo. Jesus é o salvador do pecador. O Espírito Santo não. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Deus se mostra para o mundo através de Cristo. Deus se mostra para a igreja através do Espírito Santo. Através de Jesus, a Bíblia Sagrada afirma, presta atenção, Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz, nele, em Jesus, habita toda a plenitude do Pai. Colossenses 1,15 afirma, ele é a imagem visível do Deus invisível. João 1,18 afirma, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que mostra a Deus. 1 de João 2,23 vai mais longe e diz, quem nega o Filho também não tem o Pai, quem recebe o Filho também tem o Pai. Percebeu? Para o mundo ser salvo, ele precisa vir a Jesus. Para o mundo ser salvo, ele precisa olhar para Jesus. Para o mundo ser salvo, ele precisa receber Jesus. Para a igreja ser tocada por Deus, ela precisa vir ao Espírito Santo. Para a igreja receber de Deus, ela tem que buscar o Espírito Santo. Para a igreja ser cheia de Deus, ela tem que adorar, ela tem que estar em plena comunhão com o Espírito Santo. Assim como o mundo tem que vir a Cristo, o crente tem que ir à sua comunhão com o Espírito do Senhor.
É isso que a Bíblia nos ensina. Eu não tenho preocupação, já tem gente me chamando de católico. E eu afirmo, quem me dera essa igreja católica cresce no Espírito Santo dessa forma. Infelizmente lá Maria ocupa o lugar do Espírito Santo. E o Papa de Jesus precisa chamar de pontífice ou intermediador. E ele também ocupa um certo lugar do Espírito, precisa chamar de vigaris filis Dei, vigário de Deus. Vigário do Filho de Deus, quer dizer, substituto de Jesus. O substituto de Jesus na terra é o Espírito Santo. Quem aqui ama a Deus? Então diga, eu amo o Senhor. Meus preciosos irmãos, eu tenho uma péssima notícia para te dar nesse ponto. E a notícia é a seguinte: se amar a Deus fosse tão comum e tão simples quanto levantar as mãos e dizer que ama a Deus, não precisaria de lei para isso. No Velho Testamento nós temos 4 leis dentro dos 10 mandamentos relacionados a amar a Deus. No Novo Testamento nós temos 2 leis mencionadas por Cristo relacionadas a amar a Deus. E o apóstolo Paulo menciona uma maldição para quem não ama. Diz o apóstolo Paulo, seja considerado maldito todo aquele que não ama o Senhor. Se amar a Deus fosse simples, o apóstolo Pedro não teria sido dissidente. Pedro nega Jesus 3 vezes depois de prometer que morreria por ele. Em João 13, quando Jesus disse, vão me trair, Pedro levanta e diz, por ti eu darei minha vida. Algumas horas depois, ele negou Jesus. Pedro ficou tão decepcionado com si mesmo, que abandonou o ministério. Então agora Pedro é encontrado na rua, torcendo para o Corinthians. Isso é grave. Isso é um desvio moral. Isso é droga pesada. Irmãos, é só um quebra-gelo, tá bom? Lá em casa somos 5, 4 é corintiano, só eu tenho a visão mundial. Até o corintiano entendeu essa piada agora, para saber como que eu estou certo. Mas preste atenção, escute bem. Quando você pega, olha para mim aqui, ó, o contexto e o conceito de amar a Deus. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, você me ama? Pedro responde. Mas na última vez ele percebe que ele não amava a Deus. E ele diz, o Senhor que sabe. Jesus estava ensinando a Pedro que ele não amava quando pensava. Olha para mim aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Escute bem. O pessoal da hipergraça gostam de afirmar que nós pregamos a lei e que os 10 mandamentos foram extintos. Você ouve isso todo dia, certo? Mas isso é de uma estupidez muito grande, sabe por quê? Eles afirmam o seguinte, que Jesus diz, e os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso ou não? Se você aplicar isso nessa hora, você vai dizer, pronto, os mandamentos se resumem a 2. Mas não é isso que Jesus está dizendo, não. Vou te explicar. Quando você pega os 10 mandamentos, 4 deles são verticais, 6 são horizontais. 4 são amar a Deus de todo o seu coração. 6 são amar o próximo como a ti mesmo. Dos 10 mandamentos, 4 falam da nossa relação de amor com Deus. Dos 10 mandamentos, 6 falam da nossa relação de amor com o próximo. Tanto Jesus quanto Paulo, que usam o mesmo texto, eles estão falando isso. A lei, 4 mandamentos, se resume a amar a Deus. 6 mandamentos se resume a amar o próximo. Então, você quer ver? Somente o Senhor teu Deus adorarás, só Ele farás culto, amar a Deus de todo o coração. Não farás para ti imagem de escultura de tudo que há no céu, ou na terra, ou embaixo da terra. Amar a Deus de todo o coração. Não fale o nome do Senhor teu Deus em vão, amar a Deus de todo o coração. Guarda o dia do Senhor, amar a Deus de todo o coração. E o próximo, como a ti mesmo. Não matarás, amar o próximo como a ti mesmo. Não roubarás. Não dirá falso testemunho. Não. E o 9º? E o 10º? Não cobiçarás.
Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que se trata. No entanto, presta atenção. Ninguém consegue amar a Deus se isso não tiver vindo do Espírito Santo. Vamos pensar numa coisa grave? Em Atos 19, o Espírito Santo desce em Éfeso. A cidade inteira é cheia do Espírito Santo. Em Apocalipse 2, o Senhor vem para a mesma igreja e diz: tenho porém contra ti, porque abandonaram o primeiro amor. Ih, rapaz, quanto tempo depois? 50 anos. Quanto tempo depois de Atos 2? 73 anos. Isso é, 23 anos a Atos 19, 50 anos até Apocalipse 2. Aí eu vou te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Preste muita atenção. Quando Jesus chega para aquela igreja e diz: tenho porém contra ti o fato de perder o primeiro amor, a pergunta que você tem que fazer é: o que é primeiro amor? Esse texto fala o que é primeiro amor e nos explica o que é primeiro amor. O que é? Bom, vamos lá. Em Atos 19 eles recebem o que ou quem? Quem que eles recebem em Atos 19? Em Apocalipse 2 são cobrados deles o quê? O primeiro amor. A prova está na fala de Jesus: veja onde caiu e se arrependa. Ou seja, frieza espiritual não é uma condição tolerável. Frieza espiritual não pode ser tolerada, é pecado grave. Ele diz: volta, veja onde você perdeu o primeiro amor e se arrependa. É pecado. Não pode ser aceitado na sua vida. Mas escuta isso aqui: volte e veja onde você caiu e se arrependa. Se não, olha o que Jesus disse: eu virei e tirarei o seu candelabro. O que representa candelabro na Bíblia, gente? As 7 lâmpadas. Representa os 7 Espíritos de Deus no Velho Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Veja onde vocês perderam a comunhão com o Espírito Santo. Se arrependa por ter desprezado o Espírito Santo, senão eu vou tirá-lo do meio de vocês. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for tirado, eles nem vão perceber. Por isso que eu afirmo que a maneira única de manter o fogo, toda vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, ela vai compará-lo a fogo, a fervor. E toda vez que o Espírito Santo vem sobre alguém na Bíblia, olha o que eles dizem. Jeremias disse: há um fogo queimando no meu peito que eu não consigo controlar. Os discípulos do caminho de Emaús diziam: queimava o nosso coração enquanto ele falava. O Wesley chamou isso de coração em brasas. Finney chamou isso de coração fervendo. A característica do fervor espiritual é o fogo, irmão. Não dá para ser um crente fervoroso com olhos secos. Há uma preocupação que tem que existir em nós, e é essa: Senhor, Espírito Santo, eu estou com saudades suas. Aí ele vai dizer: eu tenho muito mais de você do que você tem de mim. Porque Tiago afirma que ele anseia por mim, que ele tem mais saudade de mim do que eu tenho dele. Seja honesto. O que você sente acerca do Espírito? Ou você é aquele crente que tem medo da emoção? Os avivalistas não tinham. Irmão, o Espírito Santo te quer mais do que você o quer. Romanos 5:5, projeta para mim, vai nos dizer quem me leva a um amor profundo pelo Senhor. Quem me leva a um amor profundo pelo Senhor? Ora, a esperança não nos decepciona. Olha isso, gente. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado. Eu só amo Jesus por um batismo do Espírito. Por isso temos ali a palavra derramou. Essa palavra está referida 3 vezes, e as 3 vezes no Novo Testamento é ao Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. A outra vez é derramarei um espírito de súplica. E agora derramarei do meu amor. Tem alguns que imaginam que o batismo com o Espírito Santo só tem uma evidência: as línguas, pois não é verdade. Por incrível que pareça, a primeira evidência na Bíblia do batismo com o Espírito Santo é do coração choroso, é o quebrantamento. Porque sem o quebrantamento não tem arrependimento. Funciona assim: o Espírito Santo te dá uma lágrima santa que começa a matar o verme do pecado aqui. E essa lágrima santa começa a mostrar para você os seus pecados. Aí vem o arrependimento. Ninguém vai se arrepender sem quebrantar-se. Pois essa é uma geração de olhos secos. Sabe por quê? Porque o meu amigo, o meu precioso Espírito Santo tem sido maltratado. Aí eu não maltrato o Espírito Santo. Quando você o despreza, você está maltratando. Hoje, lá no Brasil, tem uma lei poderosíssima na criação de animais. O animalzinho não pode ficar preso na corrente o dia inteiro. O animalzinho não pode ficar isolado sem ter contato com a família. Se pegarem, você perde o animal e é preso. Porque eles entendem o seguinte: nem você fica assim. O animalzinho não pode ficar sem um lugar dentro da casa. Ah não, eu deixo ele lá no quintal, debaixo de chuva, numa casinha. Não pode, é preso, o dono é preso. Eu sei porque a gente ama animal. O animalzinho não pode apanhar e você tem que interagir com ele. Olha isso, gente. A gente não faz nada disso com o Espírito Santo. E ele é o meu bondoso Espírito Santo. Até o cachorrinho tem um cantinho em casa e a gente não tem um altar de oração para Deus. Eu tenho visto por onde temos ido que todos os avivamentos passam pelo batismo do Espírito Santo. Eu vou deixar o batismo do Espírito Santo para o domingo. Mas deixa eu te contar um negócio. Por incrível que pareça, até os avivamentos, que eles não chamam de avivamento, mas chamam de reformas doutrinárias, mas é avivamento, passaram por moveres do Espírito. Lutero não reconhece, mas ele orava 3 a 4 horas por dia e ficava em lágrimas. Ele não sabia, mas eu posso te dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Um dia eu vou chegar no céu: Lutero, você não sabia, mas você estava cheio do Espírito Santo lá em lágrimas. A minha filha, com 6 aninhos, recebeu o Espírito Santo 3 da manhã. Nós estávamos pregando em Macaé, e um grupo de várias crianças entraram correndo no meio da igreja. E quando você vai na Bíblia Sagrada, você vai ver que o Espírito Santo desceu por 4 vezes em Atos. Das 4 vezes, 3 vezes foi com o mesmo pregador pregando a mesma mensagem no mesmo tanto de tempo. Foi Pedro. E sabe o que era tremendo na mensagem de Pedro? O Espírito Santo descia no meio da mensagem. Atos 10, 44 diz: Pedro ainda falando essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. Olha, desde Atos 2 a Atos 10, que é quando Pedro pregou, o Espírito Santo descia enquanto pregava. Olha para mim. Eu tenho visto coisas absurdas, que se contar, você tem que ver, mas se contar as pessoas não acreditam. Estávamos no Rio de Janeiro, meu filho e eu lá, com o pastor Silas, a igreja dele é num bairro terrível, que é a Vila da Penha. O culto começou 7, terminou 7 da manhã. Esses dias eu fui tirado de um púlpito depois de 25 minutos de mensagem. O pastor disse que era o tempo, mas eu acho que não foi o tempo. No outro dia pregamos numa outra igreja, o Espírito Santo desceu, a unção desceu, todas as crianças batizadas com o Espírito Santo. O pastor me liga, 12:00, daria para o senhor mudar o tema hoje?
Irmão, se sou eu, falo, continua, uau. Eu acho que ele não conseguiu responder algumas questões, porque teve crianças que estavam batizadas com o Espírito Santo, 7 da manhã. Teve crianças que os pais tiveram que buscar na escola orando em línguas. Isso foi medo, em vez do pastor dizer, irmã, isso é normal. Não, ele ficou sem resposta. Mas deixe-me te falar uma coisa. Nós estamos prestes a viver uma coisa poderosa. Eu vou repetir. Portugal já chegou a 3% de cristãos evangélicos. Isso é um fenômeno. Mas hoje você já vê várias igrejas com mais de 500 pessoas. Tem uma coisa acontecendo, escute bem, tem uma coisa acontecendo. E em vários lugares aonde o Espírito Santo é chamado, ele está vindo. As crianças lá em Macaé, no meio da mensagem, entraram correndo e orando em língua, etc. Vieram aqui para frente. Eu pensei que era da igreja. Terminou o culto, o pastor falou assim, você viu aquelas crianças? Eu falei, vi, era da igreja? Falou, não era da igreja. Acontece que tinha uma pizzaria do lado da igreja, e uma festa de crianças. Essas crianças estavam brincando em piscina de bolinha, em escorrega, e o Espírito Santo pegou essas crianças na piscina de bolinha. O Espírito Santo foi sobrenatural, e elas saíram correndo, orando em línguas, e entraram dentro da igreja. Os pais vieram correndo atrás, o Espírito Santo que estava naquelas crianças, e os pais vieram, caíram no chão, e os pais entregando a sua vida a Jesus. Eu vim aqui nesse lugar para dizer que vai ter filhos aqui, que serão cheios do Espírito Santo dormindo. Eu estou aqui para declarar que escolas serão tomadas do Espírito Santo, e ninguém vai, não é uma coisa parecida, não, é algo sobrenatural. Há um vento do Espírito soprando sobre cada um de vocês. Há muita gente aqui que terão sonhos e visões, há gente aqui que seus filhos vão acordar orando em línguas. Tem alguém aqui comigo nisso? Você sabia que dá para ver o Espírito Santo? Como assim, pastor? Bom, no Velho Testamento era comum ver o Espírito Santo. Via a fumaça de glória, via o fogo ficava lá e não apagava, então era o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento nós temos 2 relatos de que alguém viu o Espírito Santo. O primeiro, a Bíblia diz que ele foi visto como uma pomba. O segundo, a Bíblia afirma, e no plural, que viram o Espírito Santo como línguas. Viram? Irmão, eu disse, eu quero ver o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu estou vendo o Espírito Santo se movendo aqui. Vamos lá. Eu quero que você ore em língua por uns 3 minutos, por favor. Essa é a língua do respeito. A maior maneira de você respeitar um lugar onde você vai é falar a língua daquele lugar. Vamos, ore em línguas por uns 3 minutos aí agora. Vamos lá, Lagoinha. Desde o minuto que eu entrei aqui, eu senti o Espírito Santo. Então ore em línguas, ore alto, ore forte. Mais forte. Fala, Espírito Santo. Eu te desprezei sem perceber. Eu não tenho te acionado, Espírito Santo. Eu não tenho te buscado. Eu não percebi isso, Espírito Santo. Mas eu me rendo. É o Espírito Santo que me faz amar Jesus. É o Espírito Santo que me faz amar a Deus. Vamos, 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 vamos. Declare o seu amor pelo Espírito Santo agora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
Oh, dê lugar a Ele, dê lugar a Ele. Vai fundo, vai fundo, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Vai em rios profundos, vai em águas profundas agora. Recanta labas, sondoro, checande, recanta labas. Oh, enderreque sondere calabas, sondoro cochere calabas. Eu vejo o Espírito Santo tocando agora muita gente aqui. Faça algo, Lagoinha! Faça algo, Lagoinha! Tu és meu tesouro. Encha-se do Espírito agora! Encha-se do Espírito agora! Encha-se do Espírito agora! Muitas águas vêm sobre mim. Vamos, Me sinto Lagoinha! seguro. Fique em pé e adore! Como um selo Ame o Espírito Santo, continue em línguas. coração. Tu és meu tesouro. Recebam o Espírito Santo agora. As muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Oh, Espírito Pra onde Santo, eu vou sem você? Espírito Santo, Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Yeah. E o que eu preciso é estar contigo. Aonde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Espírito Santo. Tu sabes tudo que eu não sei. venham. E o que eu preciso é estar contigo. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Só tu és. As muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Seja cheio do Espírito Santo agora. Como um Cheio do Espírito selo Santo em meu agora. coração. Cheio do Espírito, Só cheio do tu Espírito. és meu tesouro. Só Ele está tu aqui nesse és lugar. meu amador. As muitas águas vêm sobre mim. O que você está sentindo agora Me sinto seguro. é fruto do seu amor pelo Espírito E Santo. uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Seja cheio do Espírito. E uma vez que eu coloquei Cheios do os Espírito. meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Levanta as mãos e cante o mais alto que puder. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Mais alto, E Lagoinha. uma vez que eu coloquei, Cante o mais alto que você já cantou. nada mais. Ei, eu só quero a ti e nada mais. Adore. E nada mais. Ele habita em meio aos louvores. Nada além de ti. Eu só quero a ti
Há um toque profundo do Eu Espírito só aqui. quero a ti E nada mais. E uma vez Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. grite isso com amor ao Espírito Santo. E uma vez que eu coloquei, Te amamos, Espírito Santo. Só quero a Ti. só quero a ti, nada mais. E nada mais. Eu só quero a ti. Xaralabasondorocoche calabas. Rebandarasondorocoche. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, Meu noivo, Ele é maravilhoso. Tem fogo, tem fogo nos olhos eu não imaginava. Meu noivo esperando, eu abro a minha casa. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, bem, vamos dançar. tem um avivamento vindo. Tem um avivamento sobrenatural. Os crentes vão viver visitações E eu sobrenaturais. já coloquei Oh, as rabarrecá, minhas sonderecalabás. vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Espírito Santo, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Ó Espírito doce, Espírito de Cristo. Sentimos tua presença nesse lugar. Eu queria pedir aos irmãos que varressem sua parentela, se você puder, e trouxessem todos os seus filhos, netos e sobrinhos para o domingo. Então aqui nós temos essas crianças que vieram aqui em cima receber o Espírito Santo. Mas eu declaro aqui que muitas serão cheias do Espírito essa noite, em casa, aonde estiverem. Cremos nisso. Pastor João, levanta as suas mãos e dê um aplauso ao Senhor bem forte. Tem que ser. Aleluia. É? É mesmo?
Isso é bom. Doce presença, eu já coloquei. Vem aqui os juniores e crianças e adolescentes, vem aqui à frente. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Aqui. Maranata. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, e Ele virá soberano e em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano e em poder. Ele virá e o governo está nele. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono Deixa o dos Espírito meus Santo dias. batizar. Feche os olhos e peça o batismo do Espírito Santo. A maneira mais certa de receber o Espírito Por Santo Ele que eu é se estou interessando por gastando, Ele. Receba o batismo do Espírito perdendo Santo tudo agora. Receba o Espírito todos Santo meus agora. dias. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Com toda a força que você puder, levante a mão e cante. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida. Eu não vou parar. Vamos lá, adore. Eu Ele habita em meio aos louvores. Ele habita em meio aos louvores. Oh, então deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar. Essa não Deixa é uma geração queimar. perdida. Receba o Espírito Santo agora. Sejam batizados com o Espírito Santo agora. E deixa queimar, deixa queimar. Sejam batizados com o Espírito Santo agora. Comece a orar em línguas. Vão orando em línguas, vão orando em línguas. Ele está aqui, Ele está aqui. Deixa queimar, deixa queimar. O Espírito Santo está nesse lugar aqui. Deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu E peito, põe as mãos até que todos recebam o Espírito que não me Santo. dá descanso. Eu não tenho descanso. Oh! Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Ame o Espírito Santo. Levanta a mão e cante. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Ele está batizando aqui. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar. Ame o Espírito Santo aí. Ame o Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar. Comece a orar em línguas agora. Ore alto e forte. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh Espírito Santo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome Ele habita em meio aos louvores. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome, os tronos, o teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Receba o fogo do Espírito. O teu povo, O fogo do Espírito. Mais. Sim ao Rei dos Reis.
digno de louvor, só tu és, e tu és santo. É o Senhor Deus, digno de louvor. Tu és santo. Digno de louvor, e tu és santo. O rio do Espírito está aqui. Tu és santo. É o Senhor Deus, digno de louvor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste em mim. E és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. E és invencível,
esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome De Jesus, poderoso esse nome é. nome de Jesus. Vai fluindo, igreja. Vai fluindo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Vai fluindo. Vai fluindo. Vai fluindo. Começa a orar em línguas. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer Aviva, o igreja. que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu. O descrito em Joel. Aviva. E a terra clama. Mais uma vez, Mais uma vez queremos ver o céu descer. a terra clama. Oh, A terra chama, chama, chama. mais uma vez queremos ver o céu. E que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derrama do teu Espírito. que seja hoje. Seja agora, vem derrama do teu Espírito. E a terra clama. Oh, mais uma vez. E me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade É você, chuva forte, é você.
E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir no monte que muitos desistiram. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa E vou fazer morada, e vou ficar lá. até te encontrar. Me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, Faz entender que a tempestade é você. Só a igreja. mais perto do monte, mais perto da face, me espanta. Da tua glória. Mais perto da glória, e mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu só quero a ti e nada mais. Eu só quero a ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei e uma vez que eu coloquei eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti.
só quero. É maravilhoso, é maravilhoso quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Isso não pode ficar só aqui. Você precisa se relacionar 24 horas. 24 horas, 24 horas. O seu fim de semana só está começando. Isso é só o começo daquilo que Deus já está fazendo. Aquilo que Deus já está fazendo. Eu tenho certeza que nenhum de nós sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Eu tenho a plena convicção de que daqui a alguns minutos nós vamos entrar no mês de fevereiro, e eu tenho certeza que o mês de fevereiro não vai ser vivido da mesma forma que você viveu janeiro. Existe uma graça diferente sobre a sua vida, existe um entendimento diferente sobre a sua vida, e você precisa manter essa chama acesa, você precisa manter essa dependência acesa. Tudo que você ouviu aqui, tudo que você aprendeu aqui, guarde isso no seu coração. Esconde isso no seu coração. Coloca isso em prática. Guarda isso. Tenha um relacionamento. Tenha comunhão com Ele. Olha que coisa mais linda. Ver crianças, ver pré-adolescentes, ver adolescentes, ver jovens prostrados aos pés do Senhor. Eu não sei se você tem noção, mas neste momento existem vários jovens indo para as discotecas em Lisboa, mas existe um grupo de jovens aqui sedentos, e a única amizade que ele quer, a única comunhão que ele quer com o Espírito Santo de Deus. Que você não esqueça disso, que você mantenha essa comunhão, que nada faça você perder o seu foco, que você vá para casa bebendo disso tudo, desfrutando disso tudo. Eu não sei se você vai conseguir dormir, mas se você não conseguir dormir, não tem problema. Desfrute da presença, desfrute da comunhão, desfrute do relacionamento, que você vai ver quanto é bom nós temos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. É tão maravilhoso, e o resultado é esse: é nós nos prostrarmos diante do Senhor. Amém? Levanta assim a sua mão. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite tão preciosa, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque a sua presença é palpável neste lugar, Pai. Obrigado por tudo que nós vivemos, por tudo que nós aprendemos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, porque nessa noite nós fomos renovados, nós fomos transformados, nós fomos cheios. Existem pessoas que chegaram aqui nesta noite fracos, tristes, prostrados, mas sairão daqui cheios, renovados, alegres, cheios do Senhor. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, mais e mais e mais e mais e mais e mais experiências com o Senhor, com o Espírito Santo,
E que possamos, Pai, ser guiados, que possamos, Pai, ser controlados pelo Espírito. E que o Senhor possa, Pai, sempre se mover em nós, através de nós. E que essa presença, Pai, possa inundar o nosso carro, que essa presença possa inundar a nossa casa, que essa presença possa se fazer constante, Pai, aonde quer que nós formos, Pai. E que possamos, meu Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não se distraia, não se distraia, porque existe algo novo e diferente na sua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que tempo tão precioso, que tempo tão maravilhoso. Não se distraia, viva cada momento, receba cada palavra, e que você possa também desfrutar, porque eu sei que o mesmo Espírito que está aqui também está aí. E que você possa ter um fim de semana cheio de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu abençoo você, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, e te espero no próximo domingo aqui na Lagoinha Lisboa, às 10 e às 19 horas. Eu quero te dar um abraço, quero te conhecer e quero que você experimente tudo aquilo